Alô, saudações a todos. Estamos entrando no ar com o Interurbano, sua conexão a cobrar com o Brasil e com o mundo. Conosco, Júnior Grins, em ligação DDD 63, direto de Araguaína, no Tocantins, capital do boi gordo. Alô, Júnior. Alô, Everton, alô, ouvinte, sempre é bom estar aqui e cada vez mais audiência, a gente fica muito feliz com isso. Falo do DDD 96, eu sou o Everton Maciel, você acompanha nossos programas sentando o dedo no like, perturbando sua família com os links nos grupos de WhatsApp e interagindo conosco pelas redes insociáveis. Inscreva-se, ative as notificações, comente, assista nossos conteúdos. Respeito não se ganha no grito, se faz por merecer e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de não se sentir ofendido. No Spotify tem a página SPT News, onde você acompanha nossa programação e também os programas que o Júnior produz direto do Tocantins. No YouTube, inclusive com cortes durante toda a semana, youtube.com/interiurbano. Os cortes no Instagram vão através do Interiurbano 61. Jogo de morde e assopra entre governo e Congresso, mais um capítulo ao longo da semana. Lula criou cara na vergonha e derreteu cargos do segundo escalão do Centrão e partidos da direita, especialmente em ministérios e também dentro do próprio Palácio do Planalto. Sabotadores que votam contra o governo e que estavam por ali, sabe-se lá fazendo o quê? Basicamente da cota de Arthur Lira. Sem nada para perder, com apoio popular em alta, a presidência da República tem conseguido transformar as derrotas no Congresso em derrotas exclusivas para o país. Nem o maior bandoleiro das redes sociais, Nicole Ferreira, a deputada de Minas que se identifica como pastora neopentecostal, conseguiu emplacar a retórica do aumento de impostos. Haddad fez o dever de casa e passou os últimos dias dormindo e acordando em cima do jogo do tigrinho. Falou em cortar gastos, mas já deu o recado. 7 bilhões de reais em emenda vão ser contingenciados. Mas os gastos do governo com programas sociais, saúde e educação vão seguir como investimentos e ativos do Planalto para 2026. Lula vai criar a sua própria pedalada fiscal no orçamento, provavelmente desse ano também. Lula, no mesmo flanco de Haddad, foi a público no dia do professor dar esporro em Hugo Mota. E não foi EAD, não. Mota estava lá, foi vaiado aos gritos de sem anistia por professores no Rio de Janeiro. Dando corda para enforcado, ficou escancarada a bancada das Betes e do Tigrinho em meio ao saudosismo dos anos 90, quando o crente neopentecostal não podia nem assistir TV, que dirá apostas de azar em futebol. O maior jornalista vivo do Brasil, Hélio Gaspari, gravou publicou na Folha de São Paulo a consolidação da nova bancada no Congresso, diferente da bancada da bala, da bancada do agro improdutivo, diferente da bancada da Bíblia, a impopularidade dos novos ladrões da República vai seguir sempre atrelada à destruição que os jogos provocam, especialmente em famílias e no nariz torcido daqueles que são sempre afetados, especialmente as camadas mais populares, especialmente as classes mais baixas, inclusive entre eles aqueles da bancada da Bíblia. É a vez da bancada das Betes, comandada por Ciro Nogueira, o maior lobista entre todos os salafrários, deputado do Piauí. O governo, esperto em jogar parado, ameaçou até a proibição administrativa dos jogos online se a taxação não morder as tchutchucas do tigrinho. Desidratada, a taxação seria de 12%. Era para ser 18%, porque a derrota anterior do Palácio do Planalto já tirava dos 18% e jogava para os 12% de impostos dessa safadeza toda das betes. Não é a mesma coisa jogos em apostas esportivas e jogos de caça-níquel. Ambas as coisas correm solta. E, Júnior, essa recém-formada bancada das betes, ela está tratando as apostas esportivas, os caça-níqueis, como se tudo fosse absolutamente a mesma coisa, a mesma força improdutiva e equiparada, muitas vezes, a coisas que não são tão improdutivas aqui, assim como a indústria nacional, como o agro, mas não é bem assim, e pode ser que seja uma bancada de perna curta se continuar fazendo, lidando apenas com esses parâmetros, porque a impopularidade dos jogos, ela vem crescendo com toda certeza em meio à população. Cara, assim, a gente precisa sempre olhar para o passado para analisar esse tipo de coisa. E a gente já teve alguns mercados ou alguns setores da economia nessa mesma condição que estão as bets hoje, Everton. A gente já teve
Por exemplo, o cigarro. O cigarro já teve nessa mesma condição que hoje estão as bets. O cigarro dominava, por exemplo, os anúncios em modalidades esportivas. O cigarro combatia todo o mal que ele fazia, fazendo muita propaganda, bancando a conta. E com isso, o cigarro acabou, de alguma forma, criando algumas indisposições e a indústria do cigarro foi completamente relegada do processo publicitário do mundo, não só do Brasil. E ele teve que se contentar com isso, né? Mas isso foi a custo de muito lobby, foi com muito imposto, muitas coisas envolvidas. A bebida também já teve essa aposta, mas a bebida conseguiu fazer com que essa transição fosse mais tênue para ela, e a bebida ainda está presente em muitas dos modalidades esportivas. Enfim, tem outras coisas. As bets também se aproveitam muito disso. E quando se criou essa regulamentação das bets, abriu um espaço no início desse ano que não se existia. As apostas esportivas estavam num lado e as máquinas, caça-níqueis estavam do outro. E com essa regulamentação tudo se uniu, cara. E isso é muito perigoso, porque é esses caça-níqueis que eu acho que é o grande vilão disso tudo, porque a máquina é programada para ganhar. Por mais que nos algoritmos das casas esportivas, nos cálculos, a banca nunca vai perder, mas ela não é tão nociva para quem aposta, ou não é tão viciante, porque você aposta num jogo e daqui 2, 3 dias vai apostar de novo, uma pessoa normal, né? No Tigrinho não, tu fica apertando um botão ali de maneira randômica, e eu já fiz testes por questão de experiência. Se você não clicar também parece que vai clicando, então tipo assim, aquilo é feito para isso mesmo, para roubar dinheiro, não tem outro nome, não tem outro termo, chama-se roubar dinheiro. E as bets se aproveitam disso, porque ela pega o jogador da seleção brasileira, o cara famosinho para divulgar uma bet, só que junto ali tá um jogo do Tigrinho, que é muito menos palatável para o público do que é a bet. Que, por exemplo, se o Vinícius Júnior, que é o jogador da moda, está anunciando uma bet, por que ela seria ofensiva? Ela ainda me parece inofensiva, pelo menos nesse primeiro momento. Só que por trás tem todo um outro sistema que é tão danoso à saúde pública, tá danoso à economia familiar, e aí abre um outro de espectro para crimes. Por exemplo, eu gosto muito de jogar sinuca, jogar bilhar, mas eu não costumo jogar bilhar porque geralmente dos lugares que se joga bilhar, eles são carregados de muitas outras coisas, porque ali as pessoas às vezes que não tem muito o que fazer vão ali, então acaba tendo alguns problemas. E nos jogos é a mesma coisa. Tudo de ruim começa a se concentrar ali, lavagem de dinheiro, e abre espaço para um monte de outras coisas. E quando isso vai para o Congresso Nacional, que tem deputados, digamos assim, vorazes por esse lobby, acaba achando a química perfeita. Onde é que tudo isso vai parar? Nesse momento, sem dúvida nenhuma, acabando com a economia popular brasileira. A gente já vê os números, são assustadores. Se você for para os números, por exemplo, da Associação dos Varejistas Brasileiros, você se assusta da quantidade de dinheiro que deixa de circular no varejo brasileiro por conta dos jogos. Porque, por exemplo, se eu pego o meu salário e vou na farmácia comprar remédio, se eu vou no supermercado fazer as minhas compras, se eu passo num posto de gasolina, abasteço, e por mais que eu vá num restaurante ou num bar tomar um drinkzinho, com todo cuidado com o metanol, é claro, mas esse dinheiro ele vai também para o garçom, também vai para a cozinheira do restaurante, pro empacotador do supermercado, enfim, para o atendente, para balconista da farmácia, para todo mundo que vai consumir em outros lugares, esse dinheiro fica girando. Nas bets não, ele chega ali e para, porque você não vê operador de bet e de cassino virtual e caça-níquel andando por aí, pelo menos eu nunca vi, não sei você, Everton, você já viu? Me conta essa parada aí, porque isso me parece um negócio que só serve para poucas coisas, né? Primeiro, para enriquecer ou lavar dinheiro. E segundo, para fazer esse lobby gigantesco no Congresso Nacional. E aí não quer taxar? Para mim, o imposto sobre isso tinha que ser o mesmo imposto que é sobre, por exemplo, uma carteira de cigarro. O mesmo imposto que seria sobre, por exemplo, uma garrafa de cerveja. Que teria que ser aquele imposto canibal, aquele imposto que diz assim, tu quer? Então tu vai ter que pagar caro, meu amigo. Porque aqui é o seguinte, o Estado tem que ter no mínimo
uma compensação de receita para cobrir esse estrago que você faz na saúde pública. Pois é, além de um paraíso financeiro para o roubo, para a extorsão do dinheiro através de apostas ou inclusive do roubo, né, como o Júnior mencionou, não no caso das bets, mas no caso de caça-níqueis, né, o Brasil também encontrou uma terra fecunda para o lobby. Como aqui tudo é desregulamentado, como aqui as coisas elas vão acontecendo e o Estado vai chegando com muito mais lerdeza, e foi assim com o Uber. Everton, se me permites um parênteses, né? Aí tu tocou Sim. num ponto que veio um negócio aqui muito claro. O Brasil ele é regulamentado até o início da regulamentação. Então, o Estado é especialista em criar espaço para fazer um lobby para vender uma regulamentação que não funciona. Exato, exatamente. É o caso das bets, especialmente, por exemplo, quando prefeitos se sentem muito confortáveis de transformar as suas cidades miseráveis, suas cidades esquecidas no interior do Brasil, em paraíso fiscal. Eu citava no editorial o Ciro Nogueira, que é o maior lobista das bets dentro do Congresso Nacional, é o maior bandido dentro do Congresso Nacional, que vai se reeleger muito provavelmente com o dinheiro das bets. Ciro Nogueira precisa entrar dentro dessa conta, a gente vai levar isso em consideração provavelmente no ano que vem, vai voltar a falar disso, mas quando a gente leva em consideração também as pessoas que estão na base dessa pirâmide, a gente cai nas prefeituras, como é o caso, por exemplo, da prefeitura de Santo Antônio de Lisboa, prefeito do PT, viu, Júnior? Prefeito do Partido dos Trabalhadores em Santo Antônio de Lisboa, que fica a, sei lá, 350 quilômetros de Teresina, na capital do Piauí. O prefeito ele concedeu benefícios fiscais para que as bets se instalassem ali. Obviamente, você não está falando de uma estrutura que não seja uma estrutura de papelada, uma estrutura que não seja uma estrutura ligada a um escritório absolutamente fantasma, um verdadeiro laranjal. Mas você vê o produto interno bruto de um município desses, você vê a receita de uma cidade dessas crescer de 700 e poucos mil reais para 5 milhões de reais de um ano para outro com a lavagem de dinheiro protagonizada pelas bets. Então, assim, é muita canalice, né, em torno dessa mesma seara, e muito disso está sendo legitimado pelo Congresso Nacional. Soraya Tronic, que foi presidente da Comissão das Bets, que acabou indiciando 16 pessoas, que não conseguiu, graças à proteção de outros senadores e de outros deputados, não conseguiu ouvir os cabeças de chave que estão no topo dessa pirâmide, que é carregada de filtros e que protege como ninguém, que possui suas ramificações no Supremo Tribunal Federal. São muitos os tentáculos que não conseguiram sequer ser ouvidos pela CPI das bets. E, né, são esses os bandidos que sequer os 12% de impostos, para que você tenha uma ideia do quão pouco isso significa, a maioria dos estados é 25% de ICMS sobre sua conta de luz. Né? Então, 25%, um quarto daquilo que você paga de energia elétrica, de telefone, acaba indo para impostos. E, enfim, né, você tem um setor tão nefasto que produz tanto prejuízo fiscal, e é mais, né? Porque é 25% sob uma estimativa da fatura, né? Então acaba na... Exato. Então você tem uma média ali que gira em torno de 25%, né? Alguns pagam menos em virtude de alguns benefícios que são colocados para a população que consome menos, que é de mais baixa renda, mas todas essas coisas elas vão precisar entrar dentro do cálculo político para o ano que vem. E o brasileiro vai precisar decidir se ele quer ou não quer ficar com a bancada das bets. Na prática é isso. Não é a mesma coisa que a bancada da Bíblia, não possui o mesmo lobby que a bancada da bala, que já está consolidada com o bordão bandido bom é bandido morto. Essas coisas elas não são iguais, elas não são equivalentes, mas a gente vai precisar tomar uma decisão no futuro do país que a gente quer. Porque se o Brasil vai se transformar num lugar para você tirar dinheiro daqui e mandar para o exterior através de bets, através de ministros do Supremo, como é o caso do ministro bolsonarista, o Cássio Nunes Marques, que viajava em jatinho patrocinada pelas bets para assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco. Essas coisas elas vão precisar entrar na conta e elas vão precisar ficar claras para a população brasileira. O governo já mostrou seu descontentamento, mas ainda é muito pouco, né, Júnior? Porque, afinal de contas, o lobby em torno disso não é o mesmo lobby que leva as pessoas às ruas em protestos
seletivos, mas pelo menos protestos negativos, no sentido bom, quando o assunto é anistia, quando o assunto é isenção fiscal para quem ganha até 5 mil reais, para quem tem uma renda até 5 mil reais, essas coisas elas vão precisar entrar no cálculo político do governo sem o apoio popular, pelo menos imediato e maciço, que o governo teve em outras pautas que acabaram sendo vitoriosas e que levaram, de alguma forma, o país para frente quando o assunto é melhorar a vida daqueles que mais precisam nos últimos meses. Júnior. Antes de eu falar, seguindo a linha do Everton, só quero dar uma notícia. O senador Ciro Nogueira tem uma dificuldade imensa. Você até chamou ele de deputado no editorial, mas hoje ele está com 18%. Ele é o terceiro colocado nas pesquisas do Piauí, né? Marcelo Castro amplamente domina, né? E praticamente tem uma vaga garantida. E o segundo colocado é Júlio César, do PSD. O Ciro Nogueira vai ter dificuldades. Trabalho. Vai ter dificuldades. Tanto por conta do desgaste que vem com o tempo, né? Mas uma questão que você coloca, existem duas formas da gente fazer política. Ou ela é com o Congresso ou ela é com o povo. E o Lula mostra muito bem isso quando ele faz esse aceno na frente do Hugo Mota, porque ali atrás o Lula não fazia esse tipo de aceno porque ele não tinha as ruas, a popularidade dele estava embaixo, então ele precisava se aproximar do Congresso. E agora, ele com a popularidade subindo, ele pode desdenhar o Congresso. E eu falo disso para falar de bets. Porque, por exemplo, por mais que eu ache que a bancada da Bíblia tenha alguns problemas nas suas pautas, por mais que eu não goste da bancada da bala, por mais que eu tenha problemas com a bancada do agronegócios, são todas bancadas que encontram na vida real pautas... Alguma referência. Exatamente. Né? E isso faz todo sentido. Porque as demandas da bancada evangélica, da bancada da Bíblia, elas são reais da população. Eu posso concordar ou não concordar, isso é política. E isso a gente vai discutir no Congresso Nacional. Porque ela tem esse amparo. Eu posso achar que o lobby do agro é um lobby danoso para o país, mas beleza, o agro tem uma presença na cadeia produtiva do Brasil, o agro é quem traz muitos dólares para dentro do Brasil, goste ou não goste, o agro tem a sua parcela da realidade, faz parte da vida do brasileiro, e nós temos que aturar, engolir e discutir isso, podendo eles ter mais ou menos força aqui e ali, isso é tudo do poder político. O problema é que qual que é o apego popular e eu não gosto desse termo das bets, porque é dos caça-níqueis, porque as bets ela tem outro papel nisso tudo, tem outra figura. Elas estão servindo também de escudo para esses caças-níqueis e essas máquinas de roubar dinheiro, e eu vou repetir, máquinas de roubar dinheiro, afligem na população brasileira. Porque elas não têm um apego real. Quem é que sai por aí com cartaz defendendo salvem as máquinas de caça-níqueis? Não existe essa demanda na vida real. Ela não existe. Tirando algumas pessoas viciadas que precisam desse jogo, e é caso de saúde pública, de internação, isso se encontra só no Congresso Nacional. E isso precisa ser combatido de uma forma muito veemente. A gente não pode estar aqui discutindo se vai ser 12% ou 18%. Na dúvida, soma. 18 com 12 dá 30. Ponto, acabou. É isso, Júnior. E o Júnior já citava indiretamente a queda de braço entre o governo e o Congresso Nacional, mas nessa semana nós ganhamos um ingrediente especial dentro desse cenário, porque a exoneração de indiciados do Centrão pode dar mais poder a Hugo Mota. Então, não é todo mundo do Centrão que está descontente com a exoneração provocada pelo Lula, de uma maneira direta, com o apoio da Gleisi Hoffmann, que hoje já ocupa um papel institucional, além de presidente do PT. O ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é dono do PP de Alagoas, ele atualmente era o cara que comandava todas essas indicações. Então, Arthur Lira perdeu o poder, ou pelo menos entregou esse poder para alguém muito mais fraco politicamente do que ele, que foi Hugo Mota, mas um dos elementos de sustentação do Lira, e algo que servia para ele manter o seu apoio e a sua tuba aquecida, de fato ainda eram muitos cargos de segundo escalão. O atual ocupando o cargo, Hugo Mota, ele, do Republicanos da Paraíba, ele ainda sonha em ter esse controle efetivo
para comandar o legislativo através dos cargos de segundo escalão, que não caíram no colo dele, mas agora, muito provavelmente, vão ser negociados. Primeiro com o Alcolumbre, mas também com o Mota. O Mota, ele sempre reclamou de não ter o controle das ferramentas para ter o comando efetivo da Câmara dos Deputados, através do Palácio do Planalto. Isso porque a distribuição dos cargos entre os partidos centrão do Lula levava essa rúbrica ainda de Arthur Lira, que agora ficou bastante desmembrado. E na prática, tudo que o governo fez foi expulsar dali pessoas ligadas a partidos que sabotam o governo. Na prática é isso. Pessoas ligadas a partidos que sabotam o governo. Para que a gente tenha uma ideia disso, né, a gente pega hoje o partido mais fisiologista do Brasil, que é o PSD, né, de dado, ele possui ainda cargos dentro do Executivo. Mas esses cargos são indicados diretamente por deputados que estão, mais ou menos 50-50, os deputados do PSD estão votando com o governo. E o Kassab não assumiu uma posição contrária, né, pragmaticamente contrária e de oposição, e não pediu para que seus deputados fizessem isso dentro do Congresso Nacional. Então, PP e União Brasil, esses sim, né, pragmaticamente todos expulsos, e nada mais do que justo, afinal de contas, o presidente da República hoje não vê mais motivo para a manutenção desse apoio. Foi-se o tempo em que Lula não possuía gordura para queimar, quando o assunto é apoio dentro do Congresso Nacional. Agora já ficou claro, né, que tipo de voto ele precisa, já ficou claro que a ex-Arena, Partido Progressista, e os republicanos, e União Brasil não vão votar nunca com o governo, então é uma gordura que pode ser queimada, independente do preço que o governo vai pagar nas eleições de 2026, Júnior. Cara, esse negócio é bem interessante, né? Eu não sei se o Hugo Mota mudou conselheiro, se o Hugo Mota começou a raciocinar, mas o fato é que ele vem errando menos nas últimas, pelo menos, 3 semanas. E errando menos porque se arriscou menos também, né? E se arriscar menos não quer dizer que não se arrisca. E o Everton faz uma leitura muito interessante. Eu até não tinha analisado por esse lado, até quando o Everton trouxe essa pauta para o início do programa. O Arthur Lira começa a perder força dentro do Congresso Nacional. E muito em função, por causa da debandada do seu partido, em grande parte, junto com o União Brasil, para a oposição. O Lira não é mais o grande interlocutor. Quando o Lula chama Hugo Mota para tomar um esfrega ao vivo e a cores, ele está, no fundo, ele está prestigiando o Hugo Mota. Ele está dando ao Hugo Mota a oportunidade de se aproximar de Lula, que talvez para ele seja interessante nesse momento. O Hugo Mota, pela primeira vez, está com uma condição real de virar um protagonista dentro da Câmara dos Deputados. E isso é importante, principalmente porque nós estamos frente a uma pessoa que tem um cargo importantíssimo. Ele está na linha de sucessão do presidente da República. A gente não pode esquecer, o Hugo Mota está na linha de sucessão do presidente da República. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, agora sim, é um jogo pendular muito difícil de ser jogado. E Lula caminha para a eleição. A gente nunca pode esquecer que a janela partidária para troca de partidos para deputados e senadores, ela acontece entre começo de março e começo de abril do ano que vem. Nós estamos a menos de 6 meses. Então a gente já está num período pré-eleitoral. Nós já estamos num período que os deputados e senadores precisam pensar em para qual será a nominata que eles vão se posicionar para uma possível reeleição. Então já tem isso no radar. E com Lula subindo e Hugo Mota está dentro de um estado nordestino. O PT é muito forte no Nordeste. Hugo Mota querer ser uma oposição fincada a Lula pode ser perigoso. Porque querendo ou não, deputados têm que ser medido na urna. E uma eleição para deputado, por mais que ela pareça certa, o Brasil é um dos poucos países do mundo que quase que de maneira compulsória renova 25% a 80% das suas casas legislativas a todas as eleições. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Na Alemanha, por exemplo, chega a ter eleições que a taxa de renovação é 1%, 2%, 3%. No Brasil é 25% na média. Nós tivemos já algumas eleições para trás de 38% no Congresso, 37%, se eu não me engano. Então, o deputado tem medo de urna, o Everton faz disso um bordão.
E aí começa a se arranjar Político as coisas. brasileiro em geral. Você citou o exemplo de Ciro Nogueira, né, apertado no Piauí. É um exemplo, não deputado, mas é um exemplo que vem, né? Esse medo de urna. Fazer oposição é caro no Brasil. Ainda é muito caro. O governo possui máquina para conseguir administrar o voto da sua base. Isso importa. Exato, e aí começa a fazer outro tipo de conta. Agora não é conta de quem vai ter mais influência, quem vai ter mais poder, vai ter mais emenda. A questão agora é que agora é cálculo eleitoral. E o cálculo eleitoral faz com que se mude a visão. É claro que o bolsonarismo, é claro que a direita vai fazer a maioria do Congresso. Dificilmente o PT vai conseguir fazer frente a isso. Mas a gente não pode esquecer que o PT vem caindo eleição a eleição e eu acho que chegou mais ou menos no limite, né? Eu acho que a tendência da esquerda é crescer, é fazer mais cadeiras. Então, vai ter aqueles que vão se posicionar de maneira contra o governo, evidentemente, e vão se eleger por conta disso, mas os deputados começam a fazer conta. Olha, se o Lula está crescendo, então quer dizer que o número de deputados aqui também vai crescer, porque não é uma questão. A gente, olha, a pauta que elegeu Lula e Alckmin em 2022 foi uma pauta da democracia. E não era uma pauta ligada a agendas de discussões disso, aquilo, outro. Porque o que elege deputados são agendas. Então, com o crescimento das agendas de centro-esquerda e de esquerda no Brasil, vai crescer a bancada de centro-esquerda. E você acha que os deputados eles não são muito bem assessorados para olhar isso, para entender esse tipo de coisa? Deputado no Brasil tem os melhores assessores políticos. É gente que é paga para ficar olhando o cenário eleitoral o tempo todo. Então eles já começam a se desenhar em relação a isso. E o Congresso Nacional está dando indicativos. Eu acho que a gente vai ter um bolsonarismo muito mais entrincheirado daqui para frente. Cada vez mais entrincheirado, mas cada vez menor. E as pautas de esquerda elas vão acabar sendo dominadas também por esse centrão fisiológico de uma maneira que o centrão faz tão bem, né? Começa a se adaptar muito bem. Porque existe uma teoria na matemática, o inverso da distância do vizinho mais próximo, né? Qual que é a diferença do Republicanos pro, sei lá, para um MDB? Em tese, eles são muito parecidos. Se o MDB for mais posicionado à esquerda e Republicanos mais à direita, dependendo de como tu olhar, tu vê a mesma coisa. Então, automaticamente, deputados do Republicanos podem fazer essa migração mais à esquerda para um cenário eleitoral para conseguir a eleição, Everton. Quem telefona pelo WhatsApp tem mais que dar com o nariz no arame. Não me telefone pelo WhatsApp. Ligações interrompidas, caiu a linha. Vamos ver o que nossa produtora Isabel Passos preparou nesse país onde nada tem fim, muito menos um telefonema. Júnior, o STF bloqueou 389 milhões de reais de sindicatos envolvidos em fraudes no INSS. O Supremo Tribunal Federal determina o bloqueio de valores ligados a sindicatos de aposentados que estão sob investigação do INSS, em virtude da fraude do INSS, investigação que começou pela Advocacia Geral da União, foi parar na Polícia Federal, e agora, o que é mais divertido, claro, no Brasil, da pizza, né, da CPI da pizza, né, o P de CPI é pizza, né, é que agora existe a tentativa dentro do Congresso de capitalizar essa pauta para si, tentando comprometer ali figuras importantes, né, Careca do INSS foi ouvido, todo deputado tentando fazer o seu Reels para Instagram, mas deu tudo errado por enquanto, pelo menos para os deputados. Eles não conseguiram chamar a atenção que gostariam nas redes sociais. Os perfis de oposição estão criticando a corrupção, e afinal de contas, quem não deve ser crítico da corrupção, né? Parece protesto a favor, né? Você já viu essa, né? Você lembra que em 2015, 2016, tinha protesto a favor? O Brasil deve ter inventado o protesto a favor. Uma loucura. Os caras indo para, queremos justiça, protesto a favor de justiça. Vá pro diabo. E claro que o governo está levantando as bandeiras da firmeza fiscalizatória. Isso está sendo celebrado pelo Lula. Lula ele chegou a falar mais de uma vez, olha, fomos nós que desbaratamos a fraude. Não é bem assim. Desde Michel Temer, com a reforma trabalhista, todos os governos, em Bolsonaro isso ficou escancarado, mas todos os governos autorizaram, de alguma ou de outra maneira, o saque
o roubo a aposentados aqui no Brasil, né? Então, assim, está todo mundo dentro do mesmo salão, mas Lula possui um irmão que é dirigente sindical e, invariavelmente, o sindicato dele acabou ligado a isso. Agora o Congresso vai decidir se chama ou não chama, muito provavelmente vão intimar o irmão do presidente Lula para falar na CPI do INSS, da fraude no INSS, mas essas coisas elas não necessariamente vão se capitalizar de uma maneira tão negativa assim para o Palácio do Planalto. A ver, será que vai, Júnior? O Everton, quando fez a pauta, estava nessa dúvida, chama ou não chama, né? Nesse momento já foi rejeitado pela CVM o pedido de convocação do irmão do presidente Lula, né? O Frei Chico. E assim, eu concordo com o Everton, eu acho que já vou falar sobre isso, né? Uma coisa que eu não sei, não tô acompanhando como deveria a CPI, porque é chato pra cacete, né? Uma CPI já é chata, e tu olha assim, tipo assim, é uma guerra de narrativas sem tamanho, porque cada um tá falando uma coisa, né? Parece conversa de doido. São muito poucos deputados e senadores que estão ali dispostos a fazer alguma coisa mesmo. E aí, sobre o mesmo fato, existem versões completamente opostas. Mas uma coisa que me chamou a atenção do Frei Chico é, tipo assim, o vice, né? Vai chamar o vice. Tá, tudo bem, a instituição dele e tem que ser investigado. Tem algum fato que liga ao vice a alguma coisa? Se não tem, não chama, porque o vice, em geral, não manda muita coisa, né? Presidente, tesoureiro, quem assina que tem que ser chamado. O vice tem participação? Tem que chamar. E não é porque é irmão do presidente Lula que não se chama. Mas tudo bem. Mas o fato é o Everton que falou assim, o Lula e o governo, porque foi no nosso governo que investigou, tudo bem. Só que sempre teve na mão do presidente de plantão e do ministro de plantão, sempre teve na ponta a uma canetada de proibir esse tipo de ação de desconto. Eu não estou falando de consignado. Consignado é uma coisa boa para os aposentados, que eu acho que em grande medida ajuda os aposentados, simplifica, é um juro barato, é uma maneira de pegar dinheiro para aquelas práticas. Muita gente acaba usando de maneira indevida, né? Mas, de certa forma, esses descontos de associações, disso, daquilo, qualquer governo poderia ter parado com isso de maneira muito prática. Uai, é muito simples de resolver isso. O aposentado pega o dinheiro, o pensionista pega o dinheiro e paga quem ele quiser. Entendeu? Era muito simples. Contrata o serviço de assessoria que ele quiser, com a associação que ele quiser. Exato, e se ele quiser dar o dinheiro para alguém, ele dê. Então era muito fácil o governo Lula ter feito isso, era muito fácil, como fez, quando o negócio descambou, acabou fazendo, mas tinha que ter feito antes. Era muito fácil do governo Bolsonaro ter feito isso, era muito fácil de Temer ter feito isso, enfim, era muito fácil e assim vai. Todo governo de plantão poderia ter feito isso com uma caneta, num ato administrativo simples que não dependeria de ninguém, e era o óbvio. E era o óbvio. Se tivesse uma chance de isso ter alguma irregularidade, tinha que ter sido feito, e esse é o grande pecado. Seja ele de quem for. E aí que se investigue, se achar. Eu posso condenar alguém por não ter feito? Na prática, não, mas vai ter que ter o desgaste político. Eu acho que, de certa maneira, o governo tem desgaste político com isso. Mas todos pecaram muito. Agora, saber quem está envolvido ou não, aí é outros 500. Aí esse é o papel da CPI. E não pode ser como a CPI das Bets, né? Que a Soraya Tronic tentou e morreu na praia, coitada, né? E ainda comentaram e citaram ela para ir para o STF, né? Eu acho que isso não vai acontecer. Mas o que de fato a gente precisa ter claro nesse negócio do INSS é que poderia ter sido parado a qualquer tempo, e não foi. E não foi por uma série de fatores. É óbvio que tem gente dentro do INSS envolvida, é óbvio que essas pessoas estão lá há muito tempo, é óbvio que tem gente tanto do ligado a Bolsonaro quanto ao PT envolvido, é óbvio, eu não tenho dúvida em relação a isso. Porque existem canalhas em todos os lugares do mundo. Se você for num convento de que só tem pessoas concorrentes a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, tu vai achar ali no meio alguém que está ali para tirar proveito de alguma coisa. Isso é natural do ser humano, entendeu? Existem esse tipo de pessoas e elas precisam ser identificadas e punidas por uma vida comum e social ter a sua continuidade. Faz parte no Brasil, faz parte disso nos Estados Unidos, na Rússia, em qualquer lugar que seja. Todo mundo precisa de alguma forma, cada um ao seu
ao seu modo, combater isso. Agora, de fato, me parece que tirando aquele espaço para fazer um selfie, para fazer um pequeno corte para a rede social, a CPMI do INSS vai servir só para prender o careca, né? Porque alguém vai ter que pagar o pato, e geralmente vai pagar o pato aquele que tiver com, digamos assim, com a bunda dentro da água, né? Pois é, Júnior, e um cenário importante também ao longo dessa semana, né? Você já indiretamente citava a sucessão do Barroso no STF. Primeiro, assim, não existem muitas notícias ainda sobre isso, mas o Barroso ele foi internado essa semana. Ele saiu do Supremo e foi conduzido para exames. Ele não estava se sentindo muito bem, problema de saúde. Primeiro, vamos esperar que seja uma coisa Ele emagreceu repentina. muito nos últimos anos, né? Vamos esperar que seja uma coisa repentina, né? Porque ninguém quer o mal de absolutamente ninguém. A gente torce, então, pela saúde do ministro Barroso. Mas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele já está aguardando Luiz Roberto Barroso sair, está previsto para o final desse mês, para anunciar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A expectativa pela escolha do substituto do Barroso vai esbarrar em muita coisa. E Lula está aguardando essa saída oficial para revelar o nome que vai indicar para a Suprema Corte. O nome vai ser sabatinado pelo Senado da República e há a tendência de que seja acolhido. A última vez que não houve um acolhimento foi no inventor da ditadura. O presidente era o ditador Floriano Peixoto. Então, a probabilidade do nome ser acolhido é sempre muito grande, né? Sempre muito mais, até porque a força que o indicado ganha, né? A capacidade de lobby que ele passa a sustentar, né? O medo que os senadores passam a ter do indicado é algo evidente, é algo óbvio, né? Então, ele passa a ser muito mais cortejado do que sabatinado. Na prática é isso que acontece. E, em meio ao anúncio que ainda não foi feito, Lula já disse que não vai fazer um anúncio ligado ao identitarismo, ligado à agenda identitária. Ou seja, muito provavelmente não deve anunciar uma mulher, não deve anunciar um negro, não deve anunciar, sei lá, um homossexual ou coisa do tipo. O nome mais forte, por hora, é o do Messias, né? Jorge Messias, que é advogado-geral da União, que possui notório saber jurídico, é uma figura relativamente jovem, que está ao lado do governo há muito tempo e que possui, né, as costas quentes com o sistema jurídico nacional. Apesar de não ter notoriedade como um grande advogado, enfim, não existe nada mais abstrato no Brasil, dentro da Suprema Corte, do que notariedade jurídica. Um outro nome importante, em meio a isso, é o nome do Alcolumbre, que é o nome do ex-presidente do Senado da República, o ex-presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, que é também uma figura jurídica ilustre que o Brasil tem e que, enfim, né, está aí como passível de ser indicado ou não. Alcolumbre está fazendo todas as vezes para a indicação do Pacheco. É muito difícil que isso aconteça, né, porque é uma indicação politicamente muito mais onerosa para o governo do atual presidente, né, porque, enfim, né, políticos eles possuem como uma característica, inclusive recomendável, a não filiação unilateral e a capacidade alta de esquecimento das suas agendas, então não sobra nada no que diz respeito à capacidade de um eventual futuro ministro de se manter fiel, né, à agenda política que o indicou, e o Pacheco é essa figura hoje, né? Para que a gente tenha uma ideia, né, de como está esse namoro, né, o Alcolumbre ele chegou para evitar uma derrota do governo, mais uma derrota do governo dentro do Congresso Nacional, ele chegou a retirar de pauta a LDO que derrubava vetos presidenciais à flexibilização absurda, ampla e restrita de licenciamentos ambientais. Uma agenda que é do Alcolumbre, tá? Porque o Alcolumbre pautou isso de olho aqui no Amapá, na exploração da foz do rio Amazonas, e ele tirou, né, o veto do Lula da pauta
para que os vetos não fossem derrubados de uma maneira acachapante. A campanha pelos vetos ligados à flexibilização do licenciamento, ela foi muito grande, ela é muito maior do que a vontade que o Lula tem, que o Alcolumbre tem de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Não é só isso que estava em meio a essa flexibilização do licenciamento ambiental, mas eram coisas estapafúrdias, como o autolicenciamento. Então, essas coisas, de fato, o Lula, pelo Conselho bem de da notáveis, agenda, né? Pelo bem da agenda, eram coisas que deveriam ser derrubadas, né? Agora, Lula segurou isso e mantém na manga isso com a indicação que é sua, né? Esse é o seu nome, é o Rodrigo Pacheco Júnior. Porque assim, a lei a nova lei do licenciamento ambiental prevê que qualquer coisa do licenciamento ambiental, ela pode ser revista por um conselho de notáveis da região impactada, né? Tipo assim, nada mais abstrato do que... Isso é mais abstrato, conselho de notáveis, do que notório saber jurídico. O Conselho de Notáveis é o cacique que pode ser comprado com espelhinhos, é o político que mora naquela região. Imagina, velho, se conselho de educação, de saúde, não funciona, então você imagina um conselho de notáveis no município de Laranjal do Jari, né? Imagina como deve ser um conselho desse. É completamente abstrato, né? E licenciamento ambiental, ele tem que ser pego a questões técnicas, né? Eu acho que a questão política, ela deve fazer força. Eu acho que é um grande erro dos ambientalistas de querer fugir da força política, porque a força política, ela precisa pressionar a questão técnica, e isso faz parte da discussão. E Everton, é o seguinte, se a gente olhar para as eleições de 2022, tirando a questão da democracia, que foi o imperativo para eleger Alckmin e Lula, duas grandes bandeiras foram levantadas pelo PT e pelo Lula. A questão do imposto de renda era uma grande promessa, e a outra questão ambiental era uma grande promessa. O Pacheco só será ministro do STF, e me cobrem depois, só será se o Alcolumbre entregar numa bandeja para o Lula a questão do licenciamento ambiental. Só será, é a única chance que tem. Alcolumbre tem que fazer uma escolha. E Lula joga de maneira excepcional, né? Por isso que eu sempre falo, algumas pessoas desdenham a capacidade de articulação que o Lula tem de uma maneira assim, como se Lula fosse um inepto nisso tudo. E muito pelo contrário, Lula é muito sagaz nisso. E Lula coloca, literalmente, ele colocou a pressão ao Alcolumbre de uma maneira ímpar. O Alcolumbre precisa entregar para o Lula, enterrar essa questão dessa nova lei do licenciamento ambiental, porque vejamos, para o Lula também é interessante explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, que não é bem na foz, né? É na área de influência. Também é interessante, o Brasil precisa disso, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lula também precisa entregar pro mundo que o Brasil é um país com um comprometimento ambiental. Porque dentro de todas as negociações, e a gente está falando, por exemplo, dos tarifaços com os Estados Unidos também diretamente, o Brasil precisa entregar para o mundo o cartaz que ele preserva o ambiente, que respeita as leis ambientais. Então o Brasil não pode ter uma guinada desse tamanho na questão ambiental, e Lula sabe disso, sabe quanto isso vai pesar no ano que vem, na sua reeleição, e sabe quanto isso pesa também nos produtos brasileiros, porque se o Brasil exporta mal, a economia brasileira vai mal, isso não precisa nem fazer muita conta para saber disso. Então, a chance de Pacheco para ser indicado ao ministro do STF é essa. Lula brincou e Dilma brincaram nos seus primeiros governos, meio que de semideuses, a fazer indicações ao STF de maneira muito, digamos assim, solta. Eles não vão fazer mais isso, né? Lula já mostrou com o Zanin, já mostrou como se o ministro do Supremo fosse um cargo de Tribunal de Contas ou coisa que o Exato, vale, que você exato. pode negociar com toda a sua base. É um absurdo. E é uma prerrogativa do presidente, queira ou não queira, é uma prerrogativa do presidente, o presidente que indica. Posso gostar ou não gostar, posso achar que não deveria ser assim, mas tudo bem. Lula não vai, só vai
entregar para alguém que não seja de sua confiança direta, e não sei se o Messias é, né? A gente nunca se esquece do Bessias, né? Lá da Dilma, né? Que é esse mesmo personagem. Mas eu não sei avaliar isso. Mas a chance do Pacheco é o Alcolumbre entregar essa questão do licenciamento ambiental numa bandeja, enterrar e entregar para o Lula. Tá aqui, não, isso aqui não vai mais ser mexido nessa legislatura e você tem essa tranquilidade. Se não, de forma alguma, Pacheco. E Pacheco sabe disso. Pacheco talvez é um dos políticos mais habilidosos do Congresso Nacional. Sabe disso também e sabe que nesse momento ele corre por fora, usando muito a mídia, porque isso também faz parte, né? Quando a gente começa a ver muita manchete de um lugar, ou é porque já pegou fogo naquilo ali, porque aquilo já está consolidado, ou porque está quase inviável, a pessoa está forçando muito a sua rede de influências para vazar muita notícia para poder tentar voltar à cena. Mas Alcolumbre deu um sinal. Se vai entregar ou não vai entregar, como o Everton falou. Ele está falando da base dele no Amapá. Eu não sei o quanto enterrar isso pesaria para Alcolumbre de maneira eleitoral. Não sei fazer essa avaliação. Mas, enfim, na política é assim, né? A gente não pode ter tudo. Alguma coisa a gente precisa entregar. E Alcolumbre agora tem a sua missão. Pois é, Júnior, e uma das coisas que também acabaram ficando escancaradas essa semana, né, é não a derrota do governo, mas a derrota dos progressistas, especialmente da chamada esquerda cirandeira, que é essa esquerda proto-universitária, que faz, às vezes, de intelectuais orgânicos, né? A agenda identitária, ela não vai invadir o Supremo Tribunal Federal. Então, não importa o quanto você super recomende cotas, o quanto você ame a ideia da representatividade, né? Essa substituição que a esquerda brasileira, essa esquerda orgânica, essa esquerda identitarista fez nos últimos anos, justamente colocando o identitarismo no lugar do trabalhismo. E uma das coisas que Jorge Bessias, por exemplo, está vendendo a boca pequena dentro do Congresso Nacional é de que ele concorda com as emendas impositivas. Olha que coisa. Você vai fazer campanha, você precisa jogar com as armas que tem, né? Então, já está usando isso, inclusive, dentro do Congresso Nacional, para acalmar senadores que eventualmente vão participar da sua sabatina, dizendo que você concorda com uma coisa tão inconstitucional quanto as emendas impositivas. Vamos com o DDD 53, de Celina Brode, da Casa de Sofia, em Pelotas, no sul do mundo. Ela fala hoje sobre a sobrecarga de uma vida que parece desabar a cada minuto de descanso. Alô, Celina? Alô, meninos, Júnior, Everton, alô aos ouvintes da Interurbano. Então, essa semana eu tenho uma pergunta que acredito que muitas pessoas já se depararam com essa questão. A pergunta que eu recebi foi a seguinte: sinto carregar o mundo nas costas. Se parar, desaba. E durante a semana eu estava lendo o livro da Virginia Woolf, com a personagem, a senhora Clarissa Dalloway, e fiz aqui algumas associações, porque eu pensei que essa sensação de carregar o mundo nas costas, nossa, que força, hein? Que pretensão, quem consegue carregar o mundo nas costas? E, e aí eu me lembrei do livro da Madame Bovary, que era uma outra personagem mulher, né? E eu tava com essas duas personagens na cabeça, a Clarissa Dalloway, da Virginia Woolf, e a Madame Bovary, que tem a Emma Bovary como personagem principal. E eu coloquei essas duas mulheres lado a lado. E a pergunta que eu recebi veio de uma leitora mulher. E tem uma diferença nessas duas personagens. Enquanto a Clarissa é uma mulher que observa e vive a vida com tudo que ela comporta, né, com o peso da sua própria existência, a Emma Bovary é uma mulher sonhadora e está sempre sonhando acordado e querendo a vida que não tem. E muitas vezes, quando a gente quer a vida que não tem, a gente sente carregar o mundo nas costas. Por quê? Porque a gente está em busca, às vezes, de uma certa perfeição, de um certo ideal, e todo ideal ele é pesado demais. Não que a vida não tenha o seu peso,
toda existência tem o seu peso, né? E então eu fui por aí, eu coloquei essas duas personagens, a Clarissa e a Emma Bovary, para ajudar essa leitora com essa sensação de carregar o mundo nas costas. E eu vou ler aqui para os ouvintes a minha pergunta para ela, talvez ajude alguém aí que sente que está carregando o mundo. Cara leitora, você diz que sente carregar o mundo e se parar tudo desaba. Será que esse mundo que você sustenta não traz o peso de um roteiro idealizado? Não me entenda mal, todo humano está condenado a carregar o fardo de Sísifo, da própria existência, chegando ao final do dia esgotado de empurrar pedras, sem entender o sentido por trás da tragédia. Clarissa, a mulher pensante, tinha, e aqui abro aspas porque é uma citação do livro, a sensação de que era perigosíssimo viver, mesmo que fosse por um único dia. Mas era essa consciência que a fazia sentir-se viva. Já Emma, a mulher sonhadora, por querer o ideal em uma imagem de fantasia, sentia-se farta e vazia, perseguindo histórias que não tinha. A primeira carrega carrega o peso de estar viva. A segunda, o peso esmagador de um mundo que não existe. O que você está carregando? O peso da sua vida ou o peso de fazer uma vida perfeita para si e para os outros? E aqui, para encerrar, o que eu vejo é muitas vezes as mulheres tendo essa sensação de carregar o mundo, porque elas não estão carregando só o peso da sua existência. Elas estão carregando outros e ainda a responsabilidade de fazer um mundo ideal para si e para os outros. Aí a vida já é pesada, fica duplamente pesada. Então, foi a minha maneira aí de responder essa leitora cansada de carregar o mundo, porque também é muita prepotência a gente imaginar que é capaz de carregar o mundo, não tem como. Fica aqui, então, a minha reflexão dessa que isso tenha deixado vocês um pouco mais leve. Um abraço aos meninos. Essa Celina Brode, da Casa de Sofia em Pelotas, @casadesofia.pelotas no Instagram. Pois é, Júnior, e nessa semana nós tivemos alguns cenários de efeméride. O principal, assim, é difícil dizer qual foi a coisa mais escabrosa que aconteceu. O governo Trump, ele está agora investindo sobre a Venezuela, e o Trump disse que deu para si a autorização para agir pela queda do Nicolás Maduro na Venezuela. E, obviamente, a gente sabe que a CIA, né, não precisa de autorização para agir de presidente nenhum, né? Eles estão parando o tempo todo, não param de trabalhar quando o assunto é conspirar contra governos, e especialmente porque os interesses dos Estados Unidos estão ligados a alguns desses lugares. O ditador venezuelano, ele reagiu e condenou os golpes de Estado da CIA, desse jeito que ele falou. O Maduro, ele ordenou exercícios militares em favelas venezuelanas após os Estados Unidos atacarem um barco do país. Um barco militar? Não, barquinho de pesca. Os Estados Unidos ameaçam com bombardeiros pesados através dos seus defasados, mas ainda potentes B-52. Pode acontecer qualquer coisa no quintal brasileiro e a Venezuela não vai ter como reagir caso os Estados Unidos decida por uma excursão naquele país. Muito disso também ganhou o cenário nessa semana, em virtude do fato de Corina, né, a oposição de Nicolás Maduro, que ainda resiste e está em território venezuelano, ter ganhado, sem mérito nenhum, diga-se de passagem, o prêmio do Nobel da Paz. Então é um cenário aí para ver como é que fica, mas as coisas elas não devem terminar bem para o lado de Maduro na queda de braços com Donald Trump. E na prática isso só aconteceu porque Donald Trump foi para o Oriente Médio, esteve em Israel, esteve no Egito, arrotou muita carne de pescoço tendo comido caviar. Israel preparou
esse plano de derrota total depois que Donald Trump virou as costas, porque o Hamas ele não entregou todos os corpos que Israel queria receber de eventuais mortos no conflito entre Israel e o Hamas. Alguns dos corpos, o Hamas disse que não vai entregar porque já nem existem mais os corpos, já nem sabe se para que lado foi os corpos dos soldados israelenses. E o grupo sofre uma pressão internacional por assassinatos cometidos dentro do território de Gaza. Na prática, é isso que Benjamin Netanyahu está correndo atrás para pedir desculpa. Mas não tem como meter um foi mal, estava doidão nessa hora. O Donald Trump ele pede o desarmamento do Hamas, mas não se sabe como vai se dar esse desarmamento, não se explicou nada sobre esse desarmamento. Entregaram umas caminhonetas velhas ao longo dessa semana e parece que o desarmamento vai ser isso mesmo, né? Além disso, uma outra coisa que não foi negociada com a comunidade ampla da Irmandade muçulmana, né? Então, não se sabe qual que vai ser o day after da faixa de Gaza ainda. Muita coisa pode acontecer naquele território, inclusive nada. Mas tanta coisa já aconteceu, tantos mortos já foram empilhados, mais de 36 mil mortos. Israel diz que 17 mil eram ligados ao Hamas, um número absolutamente exagerado. E essas coisas elas não acabam com declarações de um presidente como o Donald Trump indo lá para arrotar as suas bravatices, né? Ficou muito mal negociado esse acordo de paz, terminou na prática apenas como um leve armistício, mas a gente não sabe quanto tempo dura aquilo que foi firmado no Egito. Inclusive, Benjamin Netanyahu nem para o Egito foi para firmar esse acordo com as autoridades palestinas. Júnior. Essa questão toda, ela é muito emblemática e eu vou ser bem sucinto quanto a isso, né? Esse cálculo que o Hamas faz, que o Israel faz dos 17 mil soldados do Hamas mortos, é muito simples, né? Todo mundo que eles não conseguiram comprovadamente provarem que são civis, ou que aquilo que não foi comprovado como civil, entrou na conta como se fosse membro do Hamas. E não é assim o cálculo, né? Mas tudo bem, cada um faz a questão. E Trump deu outra grande pérola sobre a soberania nacional, né? Quando ele assinou um empréstimo da Argentina ao lado do Milei e disse que só aceita Milei como o próximo presidente argentino, senão não vai ter mais ajuda, não vai ter mais dinheiro. Então, tipo assim, Trump vai mostrando as asinhas, ele dá aula de soberania, diz, a soberania é minha, eu sou soberano, e não existe soberania nacional, eu quero mandar aqui, eu quero mandar ali, enfim, e é esse um pouco o caminho, né? Nicolás Maduro tá numa situação completamente atordoada. Ele vai ser vitimado pelo sistema norte-americano, seja através da CIA, seja através do exército americano, seja por uma fuga para um exílio para tentar não ser morto. É questão de tempo, né? Pode ser que demore 2, 3 anos ainda, mas Maduro já começa a contar os seus dias. E Trump faz, com esse aceno de uma pressão de Rubio pelo Nobel da Paz, começa a pressionar para escolher quem será a nova presidente da Venezuela. Enfim, tudo isso nada de novo, né? E a gente está chegando no final desse programa, né? Muito conteúdo, mas essa questão internacional é muito complexa e Trump vai ser muito disso durante os 4 anos do seu mandato como presidente norte-americano. Eu me despeço aqui, obrigado a todos pelo carinho e audiência, a gente volta na semana que vem. Uma das coisas que Milei foi buscar é dinheiro nos Estados Unidos, e o que recebeu de Trump foi munição para a sua oposição, em virtude do fato de que os peronistas foram os primeiros a comemorarem esse condicionamento do apoio americano ao resultado que Milei vai ter nas urnas lá na Argentina, especialmente nas eleições do Legislativo. Mas deixa eu abrir meu coração aqui, tem uma coisa que eu invejo muito dos argentinos, Júnior. Pelo menos eles já têm eleições... Alfajor? Também é bom, né? O vinho deles é melhor do que o nosso. Vamos aqui abrir o coração. Mas tem uma coisa que os argentinos têm que nós deveríamos ter há muito tempo. As eleições majoritárias para presidente da República, elas são dissociadas das eleições legislativas, né? E eu
Imagino morrer num país nessas condições, porque é isso, o governo ele tem o direito de se ratificar ou se retificar no Congresso Nacional. Faz parte do processo democrático moderno e tem em outras algum momento outras duas coisas que eles são bons, né? Existem debates obrigatórios, né? Alguns debates são obrigatórios da presença, né? Organizados pelo Tribunal Eleitoral Argentino. E outra coisa, existe um período onde são proibidas pesquisas eleitorais de serem publicadas. O oásis. Sensacional, sensacional. Enfim, nisso aí nós estamos em desvantagem. Viu? No Spotify tem a página SPT News, em qualquer lugar você participa e colabora, sentando o dedo no like, distribuindo coraçõezinhos aleatórios e perturbando o grupo da sua família com os nossos links. Inscreva-se, ative as notificações, comente, assista os demais conteúdos. Comigo, Júnior Grins, CEO da SPT News, e também nós temos a Isabel Passos na pós-produção e nas redes insociáveis. Eu sou o Everton Maciel e me despeço aqui até o próximo Interurbano.